Muitas empresas enfrentam um verdadeiro dilema quando precisam implementar um processo de gestão de riscos, seja por força de requerimentos regulatórios, exigência da matriz no exterior, determinação do conselho de administração ou para fortalecer o processo de governança, gerenciamento ou obter vantagens estratégicas. A grande pergunta é: por onde começar? Em teoria, já existe uma série de metodologias consolidadas ao longo de anos e adotada por várias empresas. Então, isso deveria facilitar o processo de implementação da estrutura de gestão de risco, certo? Junte-se a nós e descubra que na prática não é tão simples assim, mas temos algumas sugestões que ajudarão a sua organização a implementar o processo de gestão de riscos na prática. A partir de agora, gestão de riscos na prática. Para quem é profissional de riscos, conselheiro ou conselheira, para quem é membro de comitês de governança, riscos e auditoria ou simplesmente tem interesse nesse tema, com Jaqueline Sebastião e David Soares. Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou Jaqueline Sebastião, profissional da área de riscos há 10 anos e comigo meu colega David Soares. Olá, Jaqueline, tudo bem? Eu sou David Soares, também sou profissional de riscos há mais de 15 anos, com experiência no Brasil e no exterior. Atualmente sou consultor e membro de comitê de auditoria. Bom, para hoje nosso tema é como implementar o processo de gestão de riscos na prática. Soares, eu gostaria de aproveitar e já perguntar quais são os maiores desafios que geralmente você percebe nas organizações quando precisa implementar o processo de gestão de riscos. Bom, acho que superado o desafio de convencer a administração sobre a importância de um processo de gestão de riscos na empresa, que já é um trabalho enorme, o passo seguinte, que é a implementação do processo, não é menos desafiador. Até porque existirá, por parte da administração, uma expectativa de quais resultados concretos esse processo trará para a organização. Então aqui, com base na minha experiência, eu diria que na prática, os seguintes aspectos devem ser inicialmente considerados. Primeiro, a definição de uma estrutura que tenha independência. E aqui, o ideal seria que o profissional responsável por esse processo reportasse diretamente ao conselho de administração e, na ausência dessa estrutura, ao CEO. Mas eu entendo que nem todas as empresas possuem condições de ter uma estrutura como essa. Então, algumas alternativas podem ser necessárias. Manter a estrutura debaixo de um executivo sênior não ligado ao dia a dia dos negócios pode ser uma opção. Muitas vezes você tem essa figura como um expatriado, por exemplo, ou até mesmo membros fundadores de empresas familiares. Ou construir um comitê com outros executivos da companhia para que essa estrutura possa se reportar a esse comitê. Na prática, porém, o modelo que eu mais vejo em grande parte das empresas é o modelo híbrido, que combina o reporte para um executivo sênior, muitas vezes ligado ao CFO ou COO da empresa, mais um comitê formado por executivos da companhia. Então, seria um equilíbrio para garantir um grau de independência da estrutura de gestão de riscos, que tem que aí fazer um trabalho em todas as áreas da empresa, né, de forma independente. Um segundo ponto aqui que eu acho importante é começar pequeno e manter a consistência do processo ao longo do tempo. Tá? Um dos maiores erros na hora de implantar uma estrutura de gestão de riscos é relacionar quantidade com qualidade. Na ânsia de criar uma estrutura de gestão de riscos, muitas empresas querem sair do zero absoluto para o suprassumo do processo de gerenciamento de riscos. Fazem mapeamentos e descobrem que a organização tem 500 riscos, 1000 controles, projetam 5.000 recomendações de melhorias e usam esses números como indicadores de sucesso. Porém, na prática, processos com essa característica dificultam estabelecer prioridades, ou seja, a administração não consegue identificar os principais riscos e por onde deveriam começar as melhorias.
cria-se um monstro difícil de prestar manutenção e o que acaba acontecendo é que o processo cai em descrédito e quando acontece isso, tudo volta para a estaca zero, né? Então, a minha recomendação é que o processo comece atacando aqueles riscos mais importantes, baseados em alguns fatores, como o objetivo da empresa, o histórico de problemas e de perdas que a companhia tem. Não importa se no começo a empresa tem apenas 10 riscos, o importante é que esses 10 riscos sejam relevantes para a organização. E a partir daí, comece a se criar uma cultura de identificação, administração e monitoramento dos riscos. É importante que o trabalho feito para esses 10 riscos iniciais, por exemplo, seja aprimorado e feito para mais 10, depois mais 10, de forma consistente. É assim que a organização consegue estabelecer um processo de gestão de risco que funciona na prática. O resto, na minha opinião, é só se enganar, né? O outro ponto, o terceiro ponto, é que o processo de gestão de risco precisa estar alinhado com as perspectivas da administração. A administração decidiu implantar o processo de gestão de risco por alguma necessidade, seja para cumprir os requerimentos regulatórios, como acontece no caso dos bancos e seguradoras, por exemplo, seja para aprimorar o processo de governança visando ter ganhos estratégicos, etc. É importante que o processo de gestão de risco esteja alinhado com os desejos da administração. Muitas vezes, a empresa quer, através do processo de gestão de risco, por exemplo, cumprir somente requerimentos regulatórios. Nós, como profissionais de risco, logicamente sabemos que esse processo tem potencial de ser utilizado para fins estratégicos e outros objetivos para melhorar o gerenciamento da companhia. E não somente para cumprir exigência legal, ficar produzindo relatórios e prestação de contas para o regulador. Mas pode ser que no primeiro momento essa seja a necessidade principal da empresa. Então, o que deve ser feito é cumprir essa necessidade e, certamente, a partir daí, mostrar para os executivos como utilizar esse processo para atender outras necessidades da organização. Assim como uma empresa utiliza o processo para fins estratégicos, que é uma outra abordagem, que visa concentrar o foco em questões muito mais relacionadas ao dia a dia dos negócios, o que torna esse processo de gestão de risco mais dinâmico, com uma abordagem mais preventiva do que detectiva. E o que eu quero dizer com isso é que a administração, nesse caso, estará muito mais preocupada em ter informações para uso gerencial do que ter relatórios padronizados e prestação de contas para um regulador, por exemplo. Entender a necessidade da empresa é fundamental para que o processo de gestão de risco seja construído de forma eficiente e não ocorra frustração, nem por parte do profissional de riscos e nem pela administração. Tá? O quarto e último ponto que eu queria trazer aqui é a adaptação da metodologia aos negócios e não ao contrário. Nós temos muitas metodologias de gerenciamento de riscos disponíveis, inclusive esse assunto para um próximo episódio de podcast. Mas voltando ao nosso assunto aqui, um erro que eu vejo na implantação desse processo é quando se tenta adaptar os negócios a uma determinada metodologia. É o que eu chamo de deixar um negócio refém das metodologias. É importante usar uma metodologia para o processo de gestão de risco. Afinal, elas ajudam a padronizar regras do processo, disciplinar e orientar os envolvidos na atividade, sem dizer que já é uma referência testada e aprovada. Então, não é preciso reinventar a roda, a empresa não vai começar do zero. Dito isso, é importante somente ter em mente que se a metodologia tem 300 atividades, quem sabe o seu negócio não precisa começar implantando as 300 atividades. Lembre-se que essas 300 atividades da metodologia são resultados de uma evolução de anos. Então é importante entender, na verdade, o core da metodologia e implementar aquelas atividades que façam sentido para a realidade, para a necessidade e estágio de maturidade da empresa. De novo,
deve-se manter a consistência do processo ao longo do tempo. Dessa forma, certamente, a metodologia vai evoluindo e se fortalecendo. Esse é um processo natural de evolução, né? Muito bom, Soares, ótimos pontos. Concordo contigo. Esses são os pontos mais importantes a serem observados para que a estrutura de gestão de riscos seja implementada de uma forma eficaz. Então, resumindo, podemos dizer que para implementar um processo de gestão de riscos na prática, é importante seguir os seguintes passos: definir a estrutura que garanta uma independência, começar pequeno e manter consistente e evoluindo, alinhar a estrutura de gestão de risco às perspectivas da administração e adaptar a metodologia aos negócios e não ao contrário. Exatamente isso, Jaque. Acho que esses são os pontos que eu sugeriria ou recomendaria a serem seguidos pelas organizações no seu processo inicial de implantação de gestão de riscos. Ótimo. Soares, muito obrigado pela presença e nos vemos no próximo podcast Gestão de Riscos na Prática. Eu é que agradeço, muito obrigado, Jaqueline, foi um prazer. Até a próxima e abraço a todos. Gestão de Riscos na Prática é o podcast da The Risk, uma rede colaborativa de profissionais que compartilham experiências e conhecimentos sobre gestão de riscos. Se você quer saber mais sobre nossas atividades e conteúdo, siga as nossas redes sociais e compartilhe conosco suas dúvidas e sugestões. Quem sabe não é o assunto do nosso próximo episódio.